Olá pessoal, tudo bem? E dando continuidade a esse nosso estudo, agora nós vamos falar dos pontos mestres. O que seriam esses pontos mestres? A palavra mestre é aquele que direciona, aquele que encaminha, aquele que ensina. Então esses pontos mestres são utilizados para aumentar o potencial do seu protocolo. Então a gente tem o ponto alérgico, que é o mestre da alergia, o ponto Shenmen, o ponto zero, o ponto tálamos, o mestre sensorial, o mestre cerebral, o mestre endócrino, o mestre tranquilizante, o mestre da oscilação e o mestre do sistema autônomo. Eu vou estar passando aqui para vocês a função deles numa forma lenta, para que vocês possam estar tirando um print para saber a função desses pontos. Então, você tem o ponto endócrino, o ponto mestre da oscilação, o mestre cerebral, o mestre sensorial, o mestre do sistema autônomo, o ponto mestre da alergia, o ponto zero, o já nosso conhecido Shenmen, o ponto tálamos e o ponto tranquilizante, que a gente chama de ponto diazepam, e vocês vão ver depois. Eu vou estar passando a anatomia no modelo 3D para vocês ponto a ponto. Vai haver cortes para não ficar um vídeo muito longo, então vocês tenham paciência para estar aprendendo a localizar esses pontos de forma correta, para que você possa utilizar em seus pacientes e obter resultados mais efetivos. Então vamos iniciar pelo ponto alérgico. Esse ponto alérgico ele fica no ápice da orelha e ele faz um sanduíche, como a gente vai ver aqui no modelo 3D. Você vê que ele fica no ápice da orelha, na região da hélice, aí ele fica na parte externa e na parte interna, formando uma espécie de sanduíche. Então, se a gente aproximar aqui, você vai ver que ele faz uma espécie de sanduíche, em cima e embaixo. Você coloca o primeiro ponto na parte de cima, na hora que você sentir embaixo o ponto de cima, você coloca o estimulador, o que você vai estar utilizando para estimular esse ponto. Eu acho que esse não tem segredo nenhum. E a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto Shenmen, o já nosso conhecido ponto Shenmen. Então nós vamos ter o ponto Shenmen anterior e o ponto Shenmen posterior. O ponto Shenmen anterior, ele fica anatomicamente aqui na orelha 3D, como eu expliquei na aula dos pontos de abertura. Não tem segredo nenhum, esse ponto você vai ter muita familiaridade com ele, devido você estar sempre utilizando ele para estar fazendo a abertura dos protocolos. Esse não é necessário você estar fazendo o sanduíchezinho de estar estimulando ele na parte anterior e posterior, mas vamos olhar aqui a parte posterior também, para que você saiba novamente aonde fica. Se você quiser fazer o estímulo do anterior e posterior, também pode. E nós vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto zero. Esse ponto zero ele fica bem no início da hélice. Aqui já é a raiz da hélice. E aqui é o início da hélice. E no modelo 3D dá para a gente ver melhor. Aqui está a hélice, o início da hélice está aqui, a raiz da hélice está aqui, e o ponto zero fica bem no iniciozinho da hélice. Eu acho que não há segredo nenhum para eu estar utilizando desse ponto. E vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o tálamos. Você vê que ele está aqui no antitrago. Ele vai estar na parte de baixo do antitrago,
por isso ele está mostrando aqui que é um ponto que está encoberto, mas no modelo 3D a gente consegue ver melhor aonde ele fica. Como você pode ver aqui no modelo 3D, esse ponto de tálamos ele fica bem no fundo da parte inferior do antetrago, onde faz a divisão com a concha cava. Aqui é a concha cava, aqui é o antetrago. Então, na hora que você vem aqui no meio do antetrago, você vai até o fundo, na hora que vai fazer a divisão entre o antetrago e a concha cava, é onde você deve inserir o estímulo. Então, vamos para o próximo ponto, que é o mestre sensorial. Ele fica no lóbulo da orelha, mais para a parte externa da orelha, no meio do lóbulo. Como a gente vai poder observar no modelo 3D, quando você pega o lóbulo, aqui é mais ou menos o meio do lóbulo, ele vai estar mais para o lado de fora do lóbulo, e quando você tem dúvida, você faz a palpação, que provavelmente ele vai estar dolorido, e o paciente vai te estar passando um feedback de que ele está dolorido. Vamos para o próximo ponto, que é o mestre cerebral. Esse ponto ele fica bem aqui na prega da orelha, na região de lóbulo também. Algumas pessoas vai ter essa parte aqui solta da prega, então você tem que seguir a anatomia do lóbulo e pegar ele aqui na pontinha quando a pessoa não tiver nessa prega aqui, como está mostrando aqui nesse protocolo. Olhando no modelo 3D, vai ficar mais fácil de entender. Esse ponto está localizado na região de lóbulo, na parte interna, bem na extremidade, bem perto da junção com o rosto, onde a gente chama de prega. E como eu falei para vocês, algumas pessoas têm essa parte do lóbulo que ela não é pregada do jeito que está aqui. Você vai na extremidadezinha dele interna para pegar esse ponto. Então vamos para o próximo ponto, que é o ponto endócrino. Esse ponto endócrino fica bem aqui na incisura do intertrago, como nós vamos poder olhar aqui no modelo 3D. Você vê que tem a incisura do intertrago, que é aquela partezinha onde a incisura começa aqui e termina aqui. Ele fica bem nessa voltinha. Esse ponto é um ponto bem dolorido, que quando você apalpa ele, muitas vezes o paciente vai relatar dor nele, uma dor forte. Então, isso ajuda a estar achando esse ponto aqui, que fica nessa parte anatômica da orelha. E indo para o próximo ponto, que é o ponto tranquilizante, ou ponto diazepam. Tanto é que você vê aqui, ele não muda. Você vê que ele está aqui na base do trago, próximo ao rosto. Como a gente pode olhar aqui no modelo 3D, você vai olhar o trago, onde está a base dele aqui, bem próximo ao rosto. Essa é a parte cartilaginosa do trago, ele fica bem na divisão entre a parte cartilaginosa e a parte mole do rosto. Também não é um ponto de difícil localização. E nós vamos para o próximo ponto, que é o ponto mestre de oscilação. Esse ponto é um ponto importante de estar utilizando, porque ele faz o equilíbrio entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. E a localização desse ponto, olhando no modelo 3D, você vai ver que ele está na parte inferior do trago. Ele praticamente fica no ápice do trago. Muitas vezes você vai achar ele aqui nesse meio, nem vai estar nem na parte superior nem inferior do trago, como mostra aqui que ele está bem na parte inferior. Mas também você pode estar se utilizando da palpação para estar localizando corretamente esse ponto, porque esse ponto também é um ponto que é bastante dolorido, e o paciente sempre relata um grande desconforto quando você faz a palpação nesse ponto. Vamos para o próximo ponto, que é o já nosso conhecido ponto autônomo, ao qual eu já falei dele no vídeo dos pontos de abertura. Então você vai ter muita familiaridade com ele.
Mas vamos rever ele de novo aqui no modelo 3D. Lembrando que esse ponto ele vai ficar na extremidade da cruz inferior da anti-hélix. E ele não é nem na hélix, nem na cruz inferior da anti-hélix. Ele fica bem no fundo, bem naquela preguinha, bem nessa incisura aqui, onde você vai estar aplicando o estímulo desse ponto. Bom, esse daqui é o último ponto dessa série dos pontos mestres. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.